Paz seja contigo. Hoje eu quero trazer a você uma rápida meditação sobre Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém, capítulo 1, 2 e 3 de Neemias. Evidente que será rápido, nós não nos estenderemos muito, mas trazermos uma ideia, um pensamento, uma reflexão, um subsídio para aqueles que estudam a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, também com um tema geral que é os princípios divinos em tempos de crise. Crise como a que estamos atravessando e a que Neemias também enfrentou lá. E um desses princípios é a oração. O tópico 1 da nossa lição de hoje fala exatamente isso. Deus responde às orações de Neemias. Sempre será a oração, o meio de comunicação do crente com o seu Deus, será sempre um ponto de partida para qualquer empreendimento. Mas vamos começar pensando um pouco sobre a pessoa do Neemias. Neemias é um homem que viveu durante o cativeiro dos judeus na Babilônia, depois Pérsia. Presentemente estamos no ano 445 e ele é um homem já feito, trabalhando numa posição muito importante junto ao trono do palácio de Persa, que nesse momento da história está em Suzã, que era uma das capitais daquele império. Suzã, a fortaleza, diz o verso 1 do seu livro. Não temos muitas informações sobre Neemias, mas possivelmente ele nasceu no cativeiro. O verso 1 do seu livro diz apenas que ele era filho de Hacalias. Há poucas informações. Mas ele estava preocupado nesse exato momento de sua vida com os seus irmãos que haviam sido repatriados, que haviam retornado para Jerusalém, ou mesmo aqueles que haviam ficado do cativeiro em Jerusalém, restado, o remanescente, como se diz. Quando recebeu a visita do seu irmão Hanani e alguns outros judeus, ele logo lhes perguntou como estava a situação daqueles irmãos lá em Jerusalém. A resposta que recebeu causou uma comoção forte em Neemias, porque este homem era um homem realmente de Deus, era um servo fiel e era alguém comprometido com a vida, com o seu povo, com a nação e com os seus irmãos. Sucedeu, diz que ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o meu Deus. Ele era um homem sentimental, era um homem de oração, como vamos ver no seu livro. Há pelo menos 10 menções de Neemias orando no livro que leva o seu nome. Quando sentiu-se triste, então, diz que sentou, chorou, lamentou alguns dias. E alguns dias se passaram pelo menos uns 4 meses, porque entre o capítulo 1 e o 2 nós temos exatamente esse tempo. Capítulo 1, verso 1 fala do mês de Quisleu, que seria mais ou menos o nosso novembro, dezembro, para o nosso calendário romano. E o capítulo 2 menciona no verso 1 o mês de Nisan, que é o nosso março, abril. Portanto, temos aí pelo menos 4 meses que se passaram em que o Neemias estava triste, jejuando, quando podia naturalmente, e orando a respeito da situação. Porque quando se ora, se tem objetivo e propósito. E o propósito dele era ajudar, de alguma forma, aqueles irmãos que estavam na miséria, vivendo em Jerusalém. Em um dia, quando estava servindo ao rei, o rei percebeu a tristeza e lhe disse: Neemias, você está triste, e essa tristeza não é algo simples ou superficial, é algo do coração. O que está acontecendo? Diante de uma palavra do rei, Neemias tem que responder. Mas antes de responder, sábio como é e temente a Deus, ele ora ao Senhor Deus e então dá a resposta. A resposta dele foi inteligente, muito bem colocada, e consiste basicamente nisto, a resposta dele. Como não estaria eu triste, sabendo que a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está em ruínas? Como não estar triste? O rei entendeu perfeitamente e lhe disse: que quer que eu te faça? Que bela proposição, não? Que queres que eu te faça? Nós nos reportamos a Jesus dizendo a alguns no Novo Testamento, por exemplo, o cego de Jericó: que queres que eu te faça? Quando o trouxeram perante ele. Dependendo de quem diz isso para nós,
amados, é maravilhoso. Há alguns que dizem isso, mas não podem fazer muito. Porém, aqui está um rei que tem poder realmente de vida e morte, inclusive nas mãos, e tem recursos para isso. Então muda toda a figura. Quando ele diz: que queres que eu te faça? Neemias se sentiu encorajado de contar o que queria, o que Deus tinha colocado no seu coração. E o que era? Ele pediu autorização para o rei para poder viajar a Jerusalém, que não era coisa fácil e nem barato. É uma viagem de... Era, desculpa, hoje não, mas naquele tempo uma viagem de pelo menos 3 ou 4 meses. E isso demandava muita despesa, dispêndio e tempo, consequentemente. Ele é um funcionário do palácio. Tanto é que o rei, na sequência, diz: quanto tempo você quer? Te dou uma licença-prêmio, mas quero saber quanto tempo, quando você vai voltar? Porque a coisa realmente era muito séria. Mas a mão de Deus, que é uma expressão que o Esdras também utiliza, estava sobre ele, sobre o caso. Deus estava no negócio, como a gente costuma dizer hoje, e o rei concedeu não só autorização, mas com uma carta autorizando a usar também os recursos todos que fossem necessários. Porque no seu pedido, Neemias também especificou: eu vou precisar, rei, de uma carta para o Asaf, que é o guarda da floresta do rei. Vou precisar de madeira, cortar madeira, adentrar na floresta, cortar, beneficiar madeira para reparar os muros, reparar as portas da cidade e construir uma casa onde vou morar. Esse foi o pedido. E por causa da bênção de Deus, o rei Artaxerxes I, que era o rei de então, concedeu a ele toda essa autorização e uma comitiva de oficiais que o acompanhou, de guardas, enfim, foram quase 2.000 pessoas que o acompanharam. Nossa meditação, tendo a lição bíblica da escola dominical como roteiro, está dividido em 6 partes. A primeira é: Deus responde às orações de Neemias. Quando ele sentiu-se triste, diz que jejuou e orou, Deus respondeu. Evidente que as respostas de Deus vêm das mais variadas maneiras. E nesse caso, a resposta veio pela palavra do rei. O rei sentiu que ele estava triste, ele não tomou a iniciativa de dizer: olha, rei, tal. Não, ele apenas se comportou de uma forma que o rei percebeu que não estava ao natural. E aí abriu-se a porta para a resposta de Deus, da oração que ele vem fazendo, como eu disse, há quase 4 meses. Então esse tópico fala da resposta de Deus à oração de Neemias, porque ele orou e jejuou. Muito bem, chegou o dia de viajar e o tópico 2 fala de Neemias já em Jerusalém. Como eu disse, são pelo menos 3 meses de viagem. 2.000 pessoas chegaram aproximadamente em Jerusalém acompanhando Neemias. Deve ter causado um alvoroço, perguntas, o que ele veio fazer e tal. Mas ele manteve silêncio, e isso foi uma atitude inteligente, realmente uma lição para muitos que hoje não sabem guardar segredo de nada. Ele permaneceu calado sobre a sua missão e certamente não contou nem para os companheiros de viagem ou para muitos deles. E se contou, pediu segredo. Ninguém comentou nada. 3 dias de silêncio. Certamente a população, os líderes da cidade comentavam, porque afinal de contas deve realmente ter causado muito rebuliço na cidade, muita conversa, muitos assuntos, gerou muitos assuntos. 2.000 pessoas, uma caravana que chegou, um alto funcionário do governo da Pérsia está na cidade, hospedado em tal lugar, mas não disse a que veio ainda. Passa o primeiro dia, passa o segundo dia, passa o terceiro dia também. Na noite do terceiro dia, ele vai inspecionar mais precisamente a muralha, vai sozinho, com algumas poucas pessoas, para não causar alarde também, verifica em loco como estava a situação toda, e então volta, e no 4º dia, aí sim ele convoca uma reunião com os oficiais, com os líderes da nação, tanto religiosos quanto civis, e conta-lhes o que Deus lhe colocou no coração. Alguém entenda isso como a chamada dele, né? Sim, foi a chamada de Deus para Neemias para reconstruir. Eu vim, em outras palavras, dizia ele, para reconstruir a muralha. Quem está comigo?
todo o povo que ali estava, tocado pela mão de Deus também, assumiram com ele a responsabilidade de reconstruir a muralha. E não foi trabalho fácil. Mas o tópico 3 fala do início dos levantamentos do muro, do levantamento, desculpe, dos muros que estavam caídos. Veja, os muros que foram construídos de pedras, essas pedras foram deslocadas. Algumas áreas daquele circuito são íngremes, consequentemente as pedras rolaram de penhasco abaixo, foi preciso trazê-las de volta. Aquelas pedras enormes que compunham anteriormente a muralha precisam agora ser trazidas de volta, além de ter que remover muito entulho na área da construção do canteiro de obras. Mas eles vão fazer tudo isso, irão enfrentar muitos desafios, vai chegar o momento em que próprios trabalhadores desanimarão, dirão que não aguentam mais, que estão exaustos demais, que deixaram suas casas, suas famílias para trabalhar exclusivamente na muralha, mas aí está o Neemias incentivando como verdadeiro líder, conseguindo arrebanhar e segurar todo uma possível desavença ou motim ou dispersão dos funcionários. Ele manteve todos unidos, dividiu as tarefas no capítulo 3 do seu livro por unidade familiar, cada família reparando parte da muralha diante da sua casa. Isso tem um ensino precioso para todos nós, inclusive, que é cada um cuidando do seu próprio pedaço de terra, seu cantinho, sua tenda, seu lar, sua família, fazendo a sua parte, porque fazendo isso desonera, vamos dizer assim, né? Muito da liderança, do próprio pastor, que precisa, vez ou outra, estar correndo atrás de picuinhas, quando todos nós individualmente poderíamos resolver. Neemias realmente foi um grande líder nesse sentido de distribuir tarefas. Ele soube usar essa unidade básica, natural, que é a família, para trabalhar diante da sua casa ou dentro dos seus próprios limites e condições. Lá no capítulo 3 nós temos esse engajamento, essa mobilização de toda a família. Você encontra lá pessoas de profissões as mais diversas, de sacerdote a ourives, trabalhando no muro, pegando pesado, repondo as pedras enormes da muralha, construindo, enfim, a muralha, enfim, vai ser construída num prazo recorde de 52 dias, porque a mão de Deus está, evidentemente, direcionando todas as coisas. No tópico 4 da lição, o levantamento dos muros provocou grande oposição. Como não era novidade, esse povo está acostumado com as oposições dos samaritanos e outros povos vizinhos que, enciumados por ver o bem de Jerusalém, como é a expressão que utilizam lá, também vão se opor. Há 3 líderes opositores lá, os Sambalat, o Gesem e o Tobias, que irão fazer de tudo para desanimar Neemias e os seus trabalhadores. Tentarão intimidar com desprezo, com chacotas, com críticas, com ataques e até ameaças físicas mesmo. Mas nada disso impediu que realmente eles terminassem a construção. Então o tópico 5 vai falar do muro já inaugurado. 52 dias, um prazo recorde. Toda a muralha que, segundo alguns, tinha uma circunferência de 2,5 quilômetros, alguns outros falam de até 4 quilômetros, em 52 dias, por pessoas que não eram da área de construção, mas colocaram a mão na massa e conseguiram fazer a grande muralha, construíram, colocar a muralha de pé, era fator de segurança para toda a nação. A lição termina falando dos muros, trazendo um ensino simbólico. A Bíblia fala, por exemplo, da salvação como muro, em Isaías capítulo 60 e verso 18, e também especialmente aqui, que diz: aos teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. E ainda no 26:1 diz: uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Muros, desde que a humanidade é a humanidade e desde que o pecado entrou na humanidade, os muros se fizeram necessários construir para que houvesse proteção, segurança para quem está do lado de dentro, naturalmente, da muralha. E a salvação é comparada na Bíblia, a salvação para você que a tem e cuide, vigie,
Não deixe desabar os muros da salvação, a proteção. Deus vai garantir, mas nós temos a nossa parte a fazer também. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. É preciso tomar a iniciativa, se você ainda não fez, de aceitar a Cristo, que é a nossa segurança. Então é representado pelo muro que nos protege, como aquele muro que dava segurança à cidade, também a salvação dá segurança e proteção aos salvos. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino das trevas, o reino do mundo, e o reino de Deus. O reino de Deus e o reino do mundo tem uma grande diferença. Na Bíblia Sagrada você encontra essa informação, esse ensino, apesar de que alguns não gostem muito, mas Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Então há uma diferença entre o que é reino de Deus e o que é reino das trevas. E o muro não é que simplesmente isola, separa ou aliena alguns por aí, e portanto seria algo negativo. Não, muros nesse sentido é algo positivo, que nos dá segurança, que nos mantém seguros, que nos mantém confortáveis e protegidos de todos os ataques que possam acontecer. Aleluia. Em Cristo Jesus nós temos segurança plena. Em 10, para terminar, em 10:28 de Mateus, nós lemos que não devemos temer aqueles que podem matar o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Então esse muro da salvação protege 100% a nossa alma. Se a tua alma está segura em Cristo, se você já o aceitou como Salvador, ela está plenamente segura. Pode acontecer intempéries? Sim. Pode acontecer doenças? Pode. Pode acontecer tragédias físicas? Pode. Nosso corpo ainda vive aqui neste mundo imperfeito, sujeito a tudo isto, mas a alma está segura. Este muro de salvação, da salvação, que nos protege, realmente garante salvação plena. Que assim seja com todos nós. Assim como aquele muro foi inaugurado e trouxe segurança, proteção e conforto para a cidade de Jerusalém, assim também a salvação em Cristo te dá segurança, conforto e plena garantia de que um dia você vai estar no céu com Cristo Jesus. Amém.